Olá pessoal, canal Brasil Notícias chegando, trazendo mais informações para vocês. Lembrando que hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Gente, Flávio Dino acabou de executar, ou melhor, de criar uma nova regra. E essa regra, ela tem como objetivo blindar Alexandre de Moraes. O problema, gente, são dois nessa nova ação. Ou melhor, três nessa nova ação. Primeiro, estão usando o Supremo Tribunal Federal como instrumento para se autodefenderem e burlarem as leis. Que, querendo ou não, a Lei Magnitsky é uma lei válida. Bom, segundo ponto, primeiro ponto, né? Estão usando aí o instrumento, o poder em uso em defesa própria, para causa própria. Segundo ponto, a decisão de Flávio Dino prejudica, para salvar, vai beneficiar Alexandre de Moraes, mas vai prejudicar famílias de Mariana, daquela tragédia. Lembram? Pois é, gente. Eles têm ação no Reino Unido por conta aí das ligações da barragem, tudo. Tem ações do Reino Unido ali, no Reino Unido, ligadas a questões de acelerar o trâmite e acelerar as indenizações, né? E também ampliar o valor das indenizações. Bom, em primeiro momento, Flávio Dino que disse que era em relação a isso daí. Só que a decisão em si, ela prejudica. Ela dificulta a ação da justiça. Porém, prejudica a ação da justiça a favor do pessoal de Brumadinho. No entanto, ela beneficia diretamente Alexandre de Moraes nas questões das sanções e das leis aplicadas pelos Estados Unidos. Então, vejam só. O discurso de que por causa de um homem, o Brasil estava indo para o buraco, agora vai literalmente para o buraco. Por quê? Porque não foi Bolsonaro quem decidiu. Eduardo Bolsonaro, gente, ele fez o papel de apresentar a Donald Trump o que estava acontecendo no Brasil, mas Donald Trump já estava ciente. Se nós observarmos, Donald Trump não usou o mesmo discurso sobre liberdades e democracia apenas com o Brasil para emplacar tarifaço. Muitos países sofreram, a gente está vendo a pressão em cima da Venezuela, a pressão em cima da Índia e outros países vizinhos nossos aqui, que foram classificados também como questão de democracia. Bom, eis que agora fica bem claro quem está usando o sistema a favor de quem. E para finalizar, gente, essa decisão aqui do Flávio Dino, ela deixa o Brasil a um passo, se não a um passo do comunismo. E se bobear, já dá até pra gente igualar o Brasil a países comunistas. Esses são os defensores da democracia, usando o sistema para salvar colegas enquanto prejudicam milhares de cidadãos. E fazem isso deliberadamente. Acusam Bolsonaro do tarifaço, Eduardo Bolsonaro do tarifaço. Mas a decisão de um ministro do Supremo, do punho do ministro do Supremo, é o que causa a maior tragédia no país. Título da matéria, para a gente começar: Flávio Dino prejudica famílias de Mariana com decisão pró-Moraes. Gente, se vocês têm alguma dúvida que o Brasil não está mais nos trilhos certos, não dá mais para ter dúvida mais. Né? Vamos lá para a matéria. Lembrando que a matéria, gente, é da Revista Oeste, tá na descrição do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, que é o e-mail do canal, uma forma de você patrocinar o nosso trabalho. Tem também o link de convite lá para o grupo do WhatsApp, onde você tem todas as matérias em primeiríssima mão, inclusive as nossas lives.
Nesta segunda-feira, 18, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, STF, estabeleceu que decisões de tribunais estrangeiros não têm efeito automático no Brasil. Prestem atenção. Na prática, a medida afeta diretamente os municípios e os moradores afetados pela tragédia de Mariana, Minas Gerais, ocorrida há quase 10 anos, que buscavam indenizações mais pesadas na justiça do Reino Unido contra mineradoras envolvidas. Então, o governo, vejam só, a atitude do Dino faz com que vai fazer com que todas as decisões de tribunais internacionais sejam afunilados dentro do Supremo. Tudo agora vai ter que passar para o Supremo e o Supremo vai dar a última palavra, até de decisões internacionais. Gente, não é papel do Supremo. E detalhe, essa regra foi criada agora, com efeito retroativo. Tanto é que o pessoal de Brumadinho vai sofrer. Por que vai sofrer? Porque a decisão contra Moraes já aconteceu. Então, essa regra só faria efeito se fosse retroativa para poder alcançar Moraes. O problema é que para alcançar Moraes tem que prejudicar o pessoal de Brumadinho. Agora, vocês imaginam essas pessoas que perderam tudo, parentes, perderam o meio ambiente. Tudo ali foi destruído. Tudo foi destruído. E eles vêm há quase 10 anos, vai fazer 10 anos que eles vêm lutando, gente, para obterem indenização. E Flávio Dino acabou de pisar em cima do sofrimento desse pessoal, acabou de pisar em cima, né, da tragédia desse pessoal, da dignidade humana desse pessoal, que eles usam muito essa palavra quando convém para eles, e literalmente para salvar Moraes. Quem se importa com o pessoal de Minas Gerais, né? Até rimou, né? Para vocês verem. Esse é Flávio Dino, esse é o nosso Supremo, que deveria proteger o povo, mas na verdade protege a si próprio, prejudicando o povo no processo. Dino determinou que estados e municípios brasileiros não podem propor novas ações em cortes estrangeiras. Também declarou sem efeito no país uma medida cautelar concedida pela justiça inglesa em favor de algumas prefeituras. Conforme o juiz do STF, apenas a justiça brasileira pode homologar sentenças externas ou autorizar o pagamento de valores a atingidos por desastres socioambientais. Gente, o Supremo está trazendo para si mais uma parcela de poder. O nosso Supremo, cada dia que passa, está se auto-empoderando. Hoje, a Corte, ela manda mais que o Legislativo, ela manda mais que o Executivo. E acrescentando aos poucos mais poderes a si próprio. O entendimento fecha a porta para futuras reparações internacionais que poderiam acelerar ou ampliar o ressarcimento. Com a decisão, as vítimas do rompimento da barragem da Samarco, diante... Cadê aqui? Tem os nomes aqui em inglês, gente. Deixa eu ver aqui os nomes. Joint Venture Controlada, acho que é isso o nome aqui, né? O pessoal, né? Com a decisão, as vítimas do rompimento da barragem da Samarco, do Joint Venture, acho que é isso, né? Sei lá se fala esse nome aqui, né? Enfim, controlada pela Vale e BHP Billiton, ficam dependentes das tratativas conduzidas no Brasil. Quer dizer, uma coisa que estava quase pronta, que poderia estar próxima de um passo, agora vai se estender mais ainda. Sob a supervisão do STF. As ações internacionais que já tramitam, como a de Londres, seguem em andamento, mas perderam força. Sabe do que? Força prática. Eventuais decisões ou reparações só terão validade no Brasil se forem homologadas pela Justiça Nacional. Ou seja, mesmo que municípios ou vítimas consigam vitórias em tribunais estrangeiros, não poderão receber os recursos aqui sem a chancela
do STF. Gente, Flávio Dino literalmente acabou com a vida desse pessoal. Olha o quanto o Supremo está estendendo, vamos dizer assim, a sombra do seu guarda-chuva. Vamos dizer assim, né? Olha aonde está avançando. Quer dizer, ainda que prefeituras, ainda que vítimas tenham ganho de causa na justiça internacional, elas não vão poder receber o dinheiro enquanto o Supremo Tribunal Federal não der aval dele. Isso se o Supremo der aval a favor, senão não recebe. Olha o absurdo que nós estamos vivendo juridicamente no Brasil. E tudo isso hoje para proteger um único homem. Era um Bolsonaro que estavam dizendo, né? Olha aí agora. Sabe do que eu me lembrei? Quando foi no 7 de setembro de 2021, que os caminhoneiros pararam. Aquele momento, gente, se tivesse mantido aquele momento, o Brasil hoje não estaria nas mãos do PT. Nós estaríamos livres disso que nós estamos vivendo hoje. No entanto, quando Bolsonaro viu o preço que seria pago, o quanto as pessoas seriam prejudicadas num primeiro momento por conta dessa ação, ele mandou voltar atrás. Ele disse, não, gente, para. O preço é muito alto. A gente vai chegar lá, mas o preço é muito alto. Porque o Brasil tinha acabado de viver um momento difícil da pandemia. E Bolsonaro entendeu que ainda que aquilo ali lhe trouxesse o poder, mas seria com muito sacrifício do povo brasileiro. Ele preferiu não sacrificar o povo. Agora, aqui se sacrifica o povo em nome de um camarada por causa do poder. Bom, decisão de Flávio Dino pode beneficiar Moraes. Observem bem que a decisão ela é muito prejudicial ao povo que estava buscando as suas indenizações, mas totalmente benéfica a Moraes. É o que a gente vai ver agora. Embora trate de um litígio que envolve municípios e o rompimento da barragem Mariana, preste atenção, porque a desculpa é porque nós estamos resolvendo um problema de um litígio aqui, tem nada a ver com Moraes, mas é estranho, né, que a decisão, ela beneficia apenas a Moraes, nem ao litígio beneficia. Embora trate de um litígio que envolve municípios e o rompimento da barragem Mariana, o entendimento do ministro alcança situações mais amplas ao vedar a aplicação automática de sanções e ordens estrangeiras no Brasil. A medida funciona como um escudo para autoridades, e aí você entenda, nacionais que enfrentam restrições fora do país. Quem são eles, não? No caso de Alexandre de Moraes, alvo da Lei Magnitsky, a decisão impede que eventuais bloqueios decretados por governos estrangeiros tenham efeito imediato em território brasileiro. Só teriam consequências se validados pela Justiça Nacional. Em outras palavras, o Supremo teria que autorizar as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que eu vou fazer a vocês é: vocês acham, gente, que os bancos vão atender a decisão do Dino e proteger, não sancionar Moraes e comprar uma briga com a questão do dólar dos Estados Unidos, movimentações financeiras com outros países que envolvem o dólar e assim poderem até quebrar? Ou vocês acham que eles vão ignorar a decisão e... Desculpa aí, Dino, mas se a gente fizer o que o senhor está... Porque até isso prejudica a gente. Porque se os bancos atenderem a decisão do Flávio Dino, tudo bem, em território nacional eles podem não aplicar as sanções ao Moraes. Porém, os Estados Unidos aplicarão as sanções aos bancos. Podem não aplicar aqui dentro do Brasil, mas aplicará as sanções e elas serão válidas lá fora, no âmbito internacional. Então... Bradesco tem lá nos Estados Unidos, Itaú tem movimentação na Europa, o Banco Brasil tem movimentação fora do país, ou seja, a entidade financeira que tem a movimentação fora do país, como é que fica? Porque ali o Trump alcança. E aí eu pergunto para vocês, as entidades
vão conseguir sobreviver apenas negociando aqui dentro do Brasil? A resposta não. E quando eu ler aqui para onde o Alexandre, o Dino mandou, né, a súmula dessa decisão, fica bem claro qual era o objetivo da decisão. E não era atender o litígio. Ao proferir a decisão... Olha só, ao proferir a decisão, Dino enviou a ordem para as seguintes instituições financeiras. Olhe bem. Banco Central... Banco Central está envolvido lá em bloquear a Magnitsky. Federação Brasileira de Bancos, os bancos que tem, né? Confederação Nacional das Instituições Financeiras para movimentações financeiras, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida, Saúde, Suplementar e Capitalização, são as empresas. Foi para onde Flávio Dino mandou ou seja, todas as que estão ali à eminência de bloquearem, se não já bloquearam parte dos ativos ali de Moraes. Em 2015, o rompimento da barragem Mariana provocou o maior desastre ambiental do país. Houve destruição de áreas de preservação e vegetação nativa de Mata Atlântica, perda da biodiversidade, além da degradação ambiental na bacia do Rio Doce e no Oceano Atlântico. A tragédia resultou na morte de 19 pessoas e afetou mais de 40 municípios, 3 reservas indígenas e milhares de pessoas. Só que agora essas pessoas novamente são prejudicadas com outra tragédia, né? Graças a Flávio Dino. Tá aí a matéria, gente. Tá aí a matéria. Lamentavelmente, nós estamos vendo hoje o uso do Supremo Tribunal Federal para proteger um ministro enquanto pessoas são prejudicadas. Vamos aos comentários, gente. Giuseppe... Cadê aqui? Giuseppe Martinoli comentando aqui, colocou aqui uns emojis, né? Ele comentou: ministro Nunes Marques vota contra a condenação de Zambelli. Marcado aqui o comentário do nosso amigo. Eu fico... Gente... Eu fico, gente, olhando assim, cara, é só Jesus na causa, né? Deixa eu ver aqui. E o Sony Joca Moraes comentou: esqueceu de falar que na data ninguém poderia estar armado. Era época de eleição. Seu tendencioso chato. Vamos corrigir aqui o nosso amigo, né? Que eu amo, né? Quando se traz as coisas pela metade. Bom, na verdade, você não pode estar armado no dia da eleição próximo aos locais de eleição, ou seja, aos locais de votação, né? É bom lembrar que ela, como parlamentar e tendo ela o porte de arma, ela tem todo o direito. O porte de arma não pode ser substituído. A lei, ela é clara. Quando eu tenho o porte, ele não pode ser suspenso por um período de tempo. 3 dias antes, 3 dias depois. O porte tá... Não, o porte é o porte, gente. É um documento. Ele não pode ser suspenso. Ele não é suspenso. A lei, ela declara que você não pode estar armado no dia da eleição e assim mesmo não quer dizer que você não possa estar armado em qualquer lugar. É só nos locais onde tem a eleição. Ministro Nunes Marques vota contra a condenação de Zambelli, né? Depois eu é que sou tendencioso. Mas tudo bem, tá valendo. Às vezes é falta de informação, né? Às vezes o cara não entende o que é o porte de arma e o que é a lei, né? E qual a extensão da lei que proíbe o uso da arma, né? Na época da eleição. Fátima Menezes comentando aqui: Flávio Dino acabou de vez com o STF, né? Moraes dobra a aposta em entrevista e desafia as sanções dos Estados Unidos. Acabei de trazer a matéria, minha amiga, tá aí. Gente, valeu pelo carinho, pelo comentário de vocês. A gente vai finalizando aqui, mas depois a gente volta com mais informações. Fui!